Vamos Tem falar gente do chegando Pedro. aí. Pedro. Teve a polêmica do peso, né, rapaziada? E aí, rapaz, o que vocês acharam? Então, antes de vocês falarem, eu queria dar minha opinião. Eu acho que tá correto, até porque essa punição que o Flamengo deu ao Pedro é uma punição que já aconteceu antes, é meio que uma punição padrão. Padrão. Tira isso. Padrão. Padrão. Para quem tem algum tipo de indisciplina. Uma punição que já aconteceu anteriormente com o Everton Ribeiro e, se eu não me engano, também com o Gabigol. Então, eu acho que está dentro dos parâmetros que o Flamengo apresenta na hora da questão jogador, comissão técnica e tal. Eu acho que, obviamente, que nada legitimiza o peso de ter tomado um soco. Isso aí eu acho que não faz sentido nenhum, tá fora do futebol isso aí, tá fora de discussão de a gente falar se tá certo ou errado, óbvio que tá errado. Só que a atitude do Pedro antes dele levar o soco foi errada, na minha opinião. Acho que vocês também concordam com isso. E por isso ele tá sendo punido. E outra coisa também que eu já falo aqui, pra mim o Pedro tá sem clima pra continuar no Flamengo. Se não for vendido ainda esse ano, ainda nessa janela, porque a janela pra Europa ainda tá aberta para jogadores saírem daqui, deve sair no final do ano. Ou então, as mais línguas dizem que pode até acontecer do Pedro, mas eu acho isso um pouco improvável, tá? Mas dizem que um grupo de advogados já trouxe isso à tona, saiu no Twitter esses dias, a respeito de que o Pedro pode sim entrar na justiça contra o Flamengo e conseguir com que ele saia, tenha a sua rescisão sem ter que pagar multa nenhuma. E ele que recebe a multa, na verdade, nesse caso, tá ligado? Então, tipo, seria uma trairagem tremenda e tal. Acredito que o Flamengo consiga vendê-lo, mas tem essas possibilidades, tá ligado? É algo que, pra mim, pode ser quase impossível pelo caráter do Pedro e tal. Acho que ele não faria isso porque ele teria 40 milhões de haters, né? Na mesma hora que fizesse isso. Mas é uma possibilidade, tá? Caso dê tudo errado e ele tenha que partir para esse método, é algo que ele pode entrar, porque o jogador recebe direito de imagem e tudo mais, porém, ele também é CLT, o jogador também tem sua carteira de trabalho. E aí isso entra na CLT, porque antes, né, o Pablo, ele era da comissão técnica, ou seja, o Pedro era meio que um subordinado dele, e ele foi agredido por um cara que é podemos dizer, um superior dele, né? Dentro da comissão técnica. Então, caso ele queira acionar a justiça, ele tem esses argumentos para colocar em pauta e pode sair pela porta de trás, tá? É algo que a gente não acredita que aconteça. Eu, na minha opinião, não acredito que o Pedro venha fazer isso com o Flamengo. Porém, é uma possibilidade, entendeu? Cara, tipo assim, uma situação muito delicada, sabe? É uma coisa que eu nunca vi algo parecido aqui no futebol brasileiro. Se aconteceu, eu não lembro, tá? Alguém pode até corrigir aí se eu lembro algo parecido. Cara, porque, pô, jogador pra ficar no time assim depois de uma situação dessa, principalmente com o Sampaoli, que, pô, no fundo, não que o Sampaoli apoie a agressão do Pablo no Pedro, mas o Sampaoli, cara, conivente. Esse Pablo, conivente, tá acompanhando o Sampaoli há anos e tudo mais. E o clima já não tava legal, pelo que dizem, né? O clima já não tava bacana com Pedro e Sampaoli, meio que eles não se davam mais, nem se comunicavam mais. Porque aparentemente, pelo que... Galera, tudo que a gente fala aqui, a gente tá analisando, vendo nas redes sociais, jornalistas, informações como que Vene chegam pra Casagrande, gente. Mota, Raíssa Simplício, a gente traz nossas fontes aqui e a gente traz aqui pra vocês também. Dizem que começou tudo isso quando o Sampaoli pediu pro Pedro fazer uma função tática diferente, porque ele não estava rendendo no esquema do Sampaoli do jeito que o Sampaoli queria. O Pedro se disponibilizou a melhorar isso, correr atrás de melhorar e voltar a jogar bem. Só que após a convocação, rolou aquela convocação da seleção, se não me engano, a primeira com o Ramon Menezes, que o Pedro foi convocado, que muita gente na época até falou, pô, Pedro convocado, que o Pedro já não tava assim naquela alta dele como ele começou a temporada. E aí, após o Pedro voltar da seleção, dizem que o Pedro já não voltou cumprindo essa função tática que o São Paulo queria, desmotivado nos treinamentos, sem aquela vontade, sem a intensidade de treino e tudo mais, e no jogo, inclusive. E o São Paulo, aos poucos, foi minando ele, como todo mundo pôde perceber. É difícil dizer... Difícil é brabo, mas a gente não pode dizer que o Pedro não recebeu tempo com o Sampaoli, que não recebeu oportunidade. Recebeu. Nos últimos jogos, claro, se a gente for pegar analisar o tempo do Pedro nos últimos jogos, foi caindo gradativamente o tempo dele nas partidas pelo Flamengo. Mas por quê? Porque aconteceu isso. O São Paulo foi minando ele, viu que ele não estava rendendo do jeito que ele queria, até chegar nessa situação.
do Pedro estar completamente satisfeito e aí cair para um ato de indisciplina, que aí já vem para uma parte que o Pedro tá completamente errado, irmão. Cara, pediu para aquecer, você tá aí, tem que aquecer, pô, tem que aquecer. E muita gente fala muita coisa e tal. Pelo que dizem, o Pedro foi prometido para ele que ele iria entrar na partida, não entrou, tudo mais, porque o Felipe Luiz sentiu ou cansou, pediu para sair e acabou entrando, se não me engano, o Thiago Maia. Posso estar falando besteira aqui, mas acho que entrou o Thiago Maia na última alteração, no lugar do Felipe Luiz. E aí o Pedro não entrou, e aí voltou pro banco e tudo mais, não quis mais aquecer. Dizem que pediram pra continuar aquecimento, talvez os jogadores aí que não iam entrar mais, pra manter o ritmo, né? Dizem que os jogadores ficam ali aquecendo pra manter o ritmo, até os que não entram em campo, e aí rolou toda aquela confusão que a gente já falou aqui, tem corte disso a gente falando, a gente contou detalhadamente a confusão e tudo mais, mas agora a gente tá falando mais do pós-confusão, que é a possível saída do Pedro. Como o Vini disse, ele pediu pra sair, as fontes dizem que ele pediu pra sair, pediu pra ser negociado pra Europa, já que ainda tem espaço na janela. E, cara, eu acho que vai ser natural essa saída dele depois desse acontecimento todo. Eu, como flamenguista, não queria que ele saísse. É um craque de bola, um jogador que já ficou pra história do Flamengo, querendo ou não. E, pô, vai ser triste perder ele, mas eu acho que o Flamengo também não pode dar mole. Ele quer sair? Beleza, mas você só vai sair daqui com uma proposta justa pra gente. A multa é X, a gente vai querer algo perto dessa multa e que seja bom pra gente, pros nossos cofres, pra gente poder repor isso depois, sabe? Então acho que não é só a primeira proposta que chegar, valeu Pedro, tchau. Também não é assim, sabe? E sobre isso que você falou, Vini, antes de deixar o Arthur falar, eu acho que é difícil acontecer esse negócio dele pedir a rescisão. Isso aí foram os advogados que falaram no Twitter que ele podia fazer isso, como você bem disse, tá? Não foi aquela especulação que o Pedro pode fazer isso. Disseram que ele tem possibilidade de, se ele quisesse, de fazer isso, não que ele iria fazer. Eu acho bem difícil ele fazer isso. Eu acho que vai trazer bastante vai prejudicar bastante a carreira dele se ele fizer isso, sabe? Eu concordo. Vou te falar, cara, é uma situação um pouco delicada, né? Porque delicado, cara. Eu entendo o lado do Flamengo, eu entendo o lado do Pedro, mas eu entendo menos, sendo bem sincero, porque igual o LF falou, a gente também não pode vir aqui e falar que o Pedro não teve chances, porque ele teve chances. A gente viu o Pedro sendo em alguns momentos o principal nome do Flamengo, no ataque pelo menos. Eu lembro que quando o São Paulo chegou, a gente tinha essa discussão, gente, o Gabigol não tá conseguindo jogar, o Pedro vai ter que jogar no lugar dele. A gente falou muito disso aqui, inclusive. O Pedro tá em uma fase, mas o Pedro ainda rende mais que o Gabriel tá perdido, piriri. Se tornou o maior jogador, se tornou o maior artilheiro do Flamengo em uma edição de Libertadores, passou o Zico, passou o Gabigol, foi campeão com o Flamengo invicto, desde que o Dorival chegou e tudo mais. Então assim, é um ótimo jogador, tá na história do clube, craque de bola, poderia render muito mais pelo Flamengo ainda. Só que ele tem que entender que ninguém é maior que o clube. É maior que o clube. Aconteceu isso com o Neymar no PSG. O Neymar não é maior que o clube. O Cristiano Ronaldo não é maior que o Manchester United. O Messi não é maior que o Barcelona. Ninguém é maior que o clube. E o Pedro não vai ser maior que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que deixar muito claro pra ele do seguinte: Pedro, cara, a situação tá insustentável. A gente sente muito pelo que aconteceu com você. A gente não queria que isso acontecesse. Mas, cara, se tá insustentável pra você, se você quer sair, tudo bem, cara. Acho que o que não pode acontecer é o Flamengo ficar se humilhando não que isso esteja acontecendo, tá? Não é o que eu quero dizer. Entendi. Mas caso o Pedro realmente chegue e fale assim, galera, na boa, quero ir embora. E acho que o Flamengo não pode ficar também rastejando, Pedro, por favor, fica. Acho que não funciona assim. Óbvio, a gente não quer que o jogador saia, mas até que ponto a gente pode esticar essa corda para que deixe de ser, caramba, queremos você aqui, para uma humilhação sem precedentes. Então acho que é uma situação muito complicada, é uma linha muito tênue entre querer que o jogador fique e se humilhar para que ele permaneça. E outra, será que o Pedro tem mercado na Europa para pagar para receber o que ele recebe no Flamengo, para atuar como titular da forma que ele quer? Qual time da Europa hoje o Pedro se encaixaria? Porque o Pedro não iria... aberta a janela? Então, o Vini falou que a janela não fechou ainda pra Europa, especificamente. Pra Europa, sim, né? Tá aberto, se eu não me engano, aberto, até setembro. Futebol árabe, eu não sei. Acho que pode trazer gente daqui, o futebol árabe? Acho que pode, né? Acho que sim, cara. Pode acabar se tornando uma opção, né? Então, aí ou ele vai pro futebol árabe, ganhar muito dinheiro, mas será que profissionalmente é isso que ele quer?
Não sei se isso passa. E tem que ver se a oferta, como eu disse, vai ser bom pro Flamengo, né? Sim, e aí, tipo, tem que juntar tudo, porque a oferta tem que ser boa pro Flamengo, tem que ser no time que o Pedro quer, onde ele tenha status de titular e receba chances. Qual time da Europa hoje vai dar uma boa proposta, pagar um bom salário e vai dar essa titularidade, esses minutos que o Pedro quer? Então, depende do time, né? Se for baixo escalão, acredito que ele tenha muito espaço, entendeu? Tipo um Fulham da vida, acredito que ele tenha muito espaço. Nottingham Forest, igual o Exato. foi. Eu acho difícil ele voltar, por exemplo, pra Itália, onde ele não foi bem... Não vejo ele voltando pra lá. Mas pra Itália também foi por conta do Vlahovic, né? Que era a sensação da Itália na época, foi até pra Juventus depois. E também por conta do técnico. Quando o Pedro chegou num técnico, e aí quando o Pedro chegou... Quer dizer, um técnico pediu o Pedro. E aí, quando ele chegou, era outro técnico já que, tipo assim, não contava com ele no plantel. Então ele foi pouco aproveitado na Fiorentina, entendeu? O Maurício falou aqui, o diretor, que na Arábia ele pode ainda ser contratado. Então, pode ser uma opção. Entendi. Mas eu acho que ele vai sair no final do ano. Acho que ele não sabe. Mas aí, no futebol árabe, a gente analisando aqui rapidamente, trazendo diversos jogadores da Europa de nomes de grande escalão de primeira prateleira. Será que cabe o Pedro? Esses times vão querer o Pedro para ser titular? Cara, eu acho que caberia sim. De verdade. Porque aí... ele é novo ainda, ele pode render bem, tá ligado? Dependendo do esquema de jogo, se precisar de um centroavante presente, pivô, que cabeceie bem, eu acho que ele é um nome perfeito. Até porque a gente não pode também colocar o Pedro pra merda. Até porque antes de ser convocado, antes dele ser convocado, a gente falava, não, o Pedro é o único 9 do Brasil e tal, e eu continuo concordando com isso, tá? Cara, então, acho que ele tem espaço, tá ligado? É bom a gente lembrar que em 2018, pelo que dizem, ele esteve há uma semana de assinar com o Real Madrid, né? Sim, ele tava voando no Flu, voando. Quando ele foi assinar, ele teve aquela lesão que, enfim, deixou ele afastado muito tempo. E acabou perdendo essa oportunidade. Mas, cara, por exemplo, se o Pedro hoje for pra um time grande da Arábia, como o Al Ittihad, por exemplo, ele vai ser banco do Benzema, pô. Exato. Se for pro Al Nassr, vai ser banco do Cristiano. Arthur, o Cristiano é ponta. Pô, beleza. Quem pediu ele foi o Al Hilal, né? Então, no Al Hilal ele vai ser titular. Mas falaram que a proposta, o Flamengo riu da proposta, entre aspas, porque foi uma proposta baixíssima. Entendi. Da primeira proposta que o Al Hilal fez pra ele. Vai ter que ser uma conjunção de fatores. Dinheiro não falta pro Al Hilal, né? Com todo respeito aí. É isso também. Cara, e outra coisa também a respeito dessa parada, dessa birra, né? Podemos dizer, entre aspas, do Pedro. Eu peguei alguns números do Pedro com outros técnicos do Flamengo. E aí, pegando os números, na ordem crescente de quantas vezes ele foi mais reserva, o primeiro técnico foi o Vitor Pereira. Com o Vitor Pereira, ele participou em 15 jogos. Em 14 ele foi titular e apenas em 1 ele foi reserva. Com o Jorge Sampaoli, em 15 ele foi titular e 5 ele foi reserva. E com o Dorival Júnior, no qual ele teve mais destaque, ele foi titular em 22 e foi reserva em 10. Ou seja, eu acho que, tipo assim, por mais que ele esteja insatisfeito com o banco, eu acho que foi muito cedo pra ele dar um pitch. Pitch é complicado de falar, né? Mas, tipo assim, de querer se manifestar a ponto de não aquecer, eu acho que foi muito cedo, tá ligado? Pra ele tomar uma decisão dessa, até porque isso é uma decisão que racha elenco, tá? Como rachou agora. Até porque no dia seguinte, até o momento que ele tomou o soco, o elenco do Flamengo estava com ele. Mas aí no dia seguinte, ele não foi treinar, não deu justificativa, só foi notificado o Flamengo à tarde, depois que os treinos já tinham acabado. Então ficou uma situação muito complicada. E eu acho que o pior disso tudo foi o que a gente falou na segunda. O Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente, tá ligado? O Flamengo não se pronunciou oficialmente, e aí qualquer portal tem livre e espontânea vontade para falar o que quiser, seja o portal falando bem ou então falando mal, porque se o principal, a principal instituição, que é o Flamengo, que está envolvida nisso tudo, não se pronuncia, abre espaço para todo mundo se pronunciar e trazer o que bem entender. Por mais que tenham muitos portais de respeito que falam a verdade, que tem seus
que tem suas credibilidade. fontes, tem sua credibilidade, suas fontes dentro do clube, mesmo assim, fica complicado porque a cada hora aparece uma nova notícia a respeito desse caso, entendeu? E é algo que está se estendendo até o momento. E o Flamengo não mete a cara para falar o que está acontecendo. O Paulo Fernandes, ele ainda nem foi anunciado que ele foi demitido, tá, do Flamengo. Ele não foi anunciado ainda. A demissão dele, de fato, ainda não aconteceu. Ele não tá indo mais pro Ninho do Urubu. Ele não tá mais indo pro Ninho do Urubu, mas ele continua fazendo parte da comissão do Flamengo. Só não vai mais, entendeu? Pelo que eu soube hoje, de acordo com o que eu soube hoje lá no trabalho, o Flamengo quer anunciar a demissão dele quando tudo estiver organizado direitinho, todos os papéis, todo o staff jurídico. Quando tiver tudo acertado, aí sim eles anunciam. Então, tipo assim, nada foi resolvido ainda, entendeu? Estão colocando panos quentes que já estão frios, até porque só tá rendendo cada vez mais polêmica, entendeu? E dependendo do resultado de hoje, pode sacramentar que o Pedro não faça mais parte do plantel do Flamengo na temporada. Se o Flamengo tem uma vitória cachapante hoje e tal, e consiga convencer a torcida e tudo mais, irmão, esquece. Eu acho que não tem mais. Aí acho que perde total a moral de vez o Pedro dentro do Flamengo e ele com certeza vai ser negociado. E Pedro saindo, o Flamengo vai ter que ir atrás de algum jogador para suprir essa saída dele e vai ter que ir atrás de alguém que tá sem contrato, né? Que a janela lá da Europa já fechou. Então vai ter que buscar aí uma alternativa diferenciada, né? Aí quem viria? Não faço ideia, irmão. Não tem ninguém, cara. E outra, o Vini falou aí sobre o Flamengo vai ter uma vitória acachapante e, tipo, sem o Pedro, vamos supor. Mas vai ser uma situação muito complicada, porque, tipo assim, se o São Paulo não colocar o Pedro hoje, todo mundo vai virar e falar assim... Pô, ele não tá relacionado. Não, perfeito, mas, por exemplo, vamos supor que no próximo jogo, o São Paulo ele não coloca o Pedro de novo. Não, ele tá suspenso, se eu não me engano, no próximo jogo também, que é contra o Cuiabá. Acho que foi só uma partida só. Eu acho que tá. Acho que é só hoje. É só hoje? Na próxima partida que o Pedro esteja, independente de qual seja ela, o São Paulo não coloque o Pedro de novo. Vai ficar uma situação tipo assim, caraca, tá vendo? Pô, o Pedro tinha razão, mano. O cara realmente tá contra ele. Mas se o São Paulo colocar o Pedro, algumas pessoas podem ter a impressão, tipo assim, caraca, tá vendo? O cara precisou tomar um soco na cara pra realmente ter uma chance. Sim. Tipo, é uma situação muito complexa que o Flamengo tá vivendo agora, que só mostra de novo falta de comando. Pra mim, esse é o principal problema, falta de comando. E o próximo jogo do Flamengo é contra o Cuiabá lá, ou seja, um jogo difícil, porque o Cuiabá vem se mostrando uma pedra no sapato e o Gabigol tá suspenso porque tomou o terceiro amarelo. É uma chance pra ele. Até botou aqui que ele vai jogar. Mas aí, será que o São Paulo vai preferir colocar o Pedro ou o Bruno Henrique improvisado, por exemplo? Aí, se ele vai ser hora da verdade. Vai ser hora da verdade. Eu acho que aí é hora da verdade. Entendeu? Se ele fizer isso é porque acabou o Pedro no Flamengo, de fato. Eu não duvido. Pelo menos com o São Paulo. Então é basicamente isso, rapaziada. Mais alguma coisa? Acho que fechamos, cara. Vamos os palpites. Dê os comentários aí, depois a gente dá os palpites pro jogo de hoje. Juvenil já falou, hein? Juvenil tava comigo nessa história que eu contei antes, ele tava comigo, tava do meu lado. Pô, na moral, Juvenil, Gusta, você carro Juvenil, salve, mano. Pô, tu é muito maneiro, mano. Tá correto. É fechamento. Iago Magalhães, eu tô cagado de medo do Pedro sair. Juvenil, não saia, Pedro. Arthur Xavier, cheguei, rapaziada, vai dar tudo certo. Não vou me influenciar pelos paulistas, seremos campeões, o queixada fica. Juvenil, vamos ganhar mais uma liberta. Arthur Xavier, Salernitana do Romântico aí, ó, um bom time. Romântico Paulo Souza. Bom time pro Pedro aí. Vai jogar de zagueiro, filho. Ele tava sendo especulado na Nápoles. Pô, foi bizarro isso. Próximo jogo, o Gabigol tá suspenso, ele vai jogar com o Cuiabá. Maurício, eu acho que o Pedro tem chances. O problema é ele mesmo que não faz o que o técnico quer. Isso, mano. Cara, situação complicada demais, tá ligado? Complicada demais. Só que de verdade, a minha vontade é que no final de tudo seja o melhor pro Flamengo, o melhor pro Pedro, até porque por mais que ele tenha sido irresponsável e tudo mais, ele tá sofreu agressões físicas, mas também, pelo que ele disse na publicação dele, também estava sofrendo agressões psicológicas, agressões entre aspas, obviamente. Então, pressão psicológica. Se ele tá mal de cabeça e tal, se acha que não é mais não tem mais clima,
Se ele acha que é o melhor para ele sair do Flamengo, então que saia, vai ser feliz em outro lugar, seja vendido, renda um bom dinheiro ao Flamengo. Não vai conseguir mais contratar ninguém essa janela. E saia pela não porta seja da esse frente contrato, pra quem sabe no sabe? futuro retornar, né? Exato, mas acho que não retorna não, mano. De verdade, também pela acho que não. situação que ficou, cara, eu acho que não e... Assim, talvez com uma nova diretoria, uma outra época. Nunca se Exato, sabe, tá ligado? exato. É, E mas vamos acho de que ele palpite? só volta num Vamos de momento palpite. muito específico. Palpite hoje? Ó, e 248 inscritos, hein? 248 Boa. inscritos. Estamos crescendo, hein? Quase Boa. 250. Ó, o Marega tá sem contrato, hein? Marega que era da Willau. Deixa eu falar aqui o palpite. Fala. Posso começar? Posso começar? Claro, Pode. pai. 3x0 Flamengo hoje. Quanto? 3x0 Flamengo. Acho que vai ser 2x0. Acho que não vai ser 2 a nada 0. extraordinário, não. 2x0. Cara, acho que vai ser 2x0, tipo, um bom jogo do Flamengo, nada Você falou que é extraordinário. 3? Então, aí no meio do segundo tempo vai ter um pênalti que o Gabigol vai fazer 3x0. Eu acho que vai ser 2x0 com aquele cara do Flamengo ficar puta, que perde um monte de gol. Pô, era pra ter sido 5. Cara, eu acho que é 4x0. Isso. E 2, 3, Olímpia. 4? Isso! 4x0 Flamengo, 4x0 Flamengo. Justo, E ó, justo. olha esse comentário do Arthur Xavier pra gente fechar de Flamengo. O bacon no sangue acha que não precisa de psicólogo no clube. Bizarro Não. isso. Isso a É gente já falou impressionante a aqui na live. ignorância dele. Excelente comentário. Isso a gente já falou aqui na live. Eu até trouxe uma entrevista do Andrei contra o CRB. Uma das primeiras lives, se eu não me engano. Ele fez o primeiro gol dele, gol dele como profissional, e aí quando ele foi entrevistado, ele normalmente, jogador quando faz o primeiro gol, agradece, sei lá, agradece a Deus, agradece a mãe, o treinador pela oportunidade, mas a primeira pessoa que ele agradeceu foi a psicóloga do clube, que ajudou ele muito na transição dele da base pro profissional, tá ligado? Então, tipo, hoje em dia, cara, é imprescindível a presença de um psicólogo dentro do clube, porque a pressão que o jogador trabalha a cada jogo, a cada treino, é uma pressão psicológica absurda que a gente nunca vai ter noção. Só quem tá lá sabe, entendeu? Então é basicamente isso. Não adianta tu ser ignorante, ficar gritando, pedir um merda, não sei o que lá, porque ninguém sabe que o jogador sofre, né? Tá ligado? E o Arthur Xavier colocou aqui, ó, 3x1 Flamengo. E pra fechar, Maurício. Pra que pagar psicólogo? É melhor sobrar dinheiro pro Vasco ficar almoçando na Europa. Olha. Vendo filme de madrugada, lembra print, aquela foto que vazou dele? Vendo filme de madrugada, mano, no cinema? Muito engraçado, tá maluco? Mas é